Shalom, meus queridos e amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, uma instituição de ensino criada aqui, fundada em 1992, aqui na região da Zona da Mata Mineira, leste capixaba, leste mineiro e sul capixaba. Eu sou o pastor, professor Vilmar Sato Emerick Heller Kaiser. Como vocês podem ver, tem 4 sobrenomes alemães, são oriundos do meu pentaavô, que chegou aqui em 1837. Nós estamos aqui desde 92 ensinando e ministrando teologia, Bíblia na verdade, né? E nós temos vários cursos aqui, essa CCBB, que tem essa logomarca do candelabro, em 3 principais cursos. Curso básico, com 36 matérias, um curso muito forte, muito bem estruturado. O curso intermediário, que é depois do básico, mais para lideranças, ele tem 18 matérias. E o curso bacharelado, que é a culminância dos cursos livres. Se alguém se interessar em fazer curso superior do MEC, nós também temos pelo convênio com a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, chamada FACETEM. Faz à distância na sua casa. Também, se quiser fazer administração, pedagogia, também temos à distância. Nós somos polo aqui dessa faculdade. Nós estamos iniciando hoje as aulas da matéria do bloco 3, chamada Eclesiologia. Vamos iniciar agora a primeira aula, introdução, mostrando o surgimento da eclesiologia, né? O que é eclesiologia? De onde vem esse nome eclesiologia? A palavrinha eclesiologia vem de ek, kalel, 2 termos. Ek é a preposição, de dentro para fora, e kalel, chamar. Então, o estudo da eclesiologia, dentro da teologia sistemática, a sistemática é o esqueleto da teologia, né? Todas as logias, é o pecado, a hamartiologia, a bibliologia, que é a Bíblia, eclesiologia, que é o estudo da igreja, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, temos então cristologia, que é o estudo de Jesus Cristo ungido, tem teologia pura e tem escatologia, que é o estudo das coisas finais. Essa é a estrutura da teologia, chamada teologia sistemática. É o esqueleto da teologia, né? Então, a eclesiologia vai cuidar do estudo da igreja. O que é a igreja? Como surgiu a igreja? Quais são os fundamentos, os propósitos, os aspectos da igreja? Né? Qual o principal objetivo da igreja na face da terra? Então, isso nós tudo veremos a partir dessa aula agora. Nessa primeira aula, faremos a introdução e vamos começar definindo, então, o termo, né? Esse termo, quando em Mateus aparece, Mateus 16, 18, a palavra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós temos então 108 versos no Novo Testamento que ocorre a palavra eclésia. Eclésia com 2 capas, né? É de ek para fora e kalel chamado para fora. São aquelas pessoas que são chamadas para uma assembleia, né? A eclésia, antes de ser usado o nome para a igreja, era usado no sentido de uma assembleia. Quando se convocava uma assembleia naquele tempo antigo, né, na antiga, por exemplo, na Grécia, antiga em Atenas, que é o berço da democracia, então era uma assembleia de pessoas que poderiam votar para decidir as coisas. Então aquele nome eclésia era o nome do chamado para fora. Era alguém que era chamado para participar daquela votação, daquela decisão. Então, a palavra eclésia ocorre exatamente 108 versículos do Novo Testamento. A primeira delas ocorre nesse texto de Mateus 16, 18. Edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois, ainda em Mateus, aparece também no capítulo 18, 2 versículos, aliás, 2 vezes no mesmo versículo 17. Quando fala que se houver alguma contenda na igreja, algum pecado, é para chamar, a igreja chamar a pessoa envolvida. Em Atos aparece 24 versículos. Nas epístolas paulinas é onde mais ocorre a palavra eclésia, 57 vezes. A primeira delas é em Romanos 16, 1. Primeiro, né, quando diz que a igreja que está em Sencreia, Febe, que seria a portadora da carta, que reunia na igreja que estava em Sencreia. Também temos na epístola de 3 João 3 vezes a palavra igreja. Em 1 Coríntios ocorre 17 vezes. Dentro dessas 57 vezes das epístolas paulinas, destacamos Coríntios. 1 Coríntios tem 17 ocorrências da palavra eclésia. E Tiago 5,14, quando fala, está alguém doente, chama os presbíteros da eclésia.
Em Apocalipse, por fim, ocorre 19 vezes a palavra eclésia. Esse termo também seria um termo concomitante com o termo hebraico kahal ou edá. Kahal ou edá significa congregação, ajuntamento, agrupamento. Esse termo hebraico kahal, ocorre em 116 versículos do Velho Testamento. Desculpe. E a Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, feita no ano 270, 280 a.C., na cidade de Alexandria, ela usa para esses termos agrupamento, ajuntamento, o termo eclésia, ela usa como kahal no hebraico. Então, todas as vezes que ocorreu o termo kahal no hebraico, ela colocou eclésia, porque ela é a versão grega. Já o termo edá ocorre 139 vezes no Velho Testamento, na maioria das vezes como congregação. Então, o chamado para fora, esse termo foi usado desde o século V por escritores gregos como Heródoto, Xenofontes, Platão, Eurípides, especialmente em Atenas, né? Se referia então àquela assembleia que era convocada para decidir as questões da cidade. Era uma assembleia constituinte, até 40 vezes por ano tinha essas convocações na praça, chamada lá em Atenas era o Areópago, onde era o lugar que eles se reuniam para fazer as decisões deles, né? Então já mostramos o termo hebraico, que é kahal, que é agrupamento também, né, quando é dá. Também havia alguns outros termos chamados sinagogue, por exemplo, né? Sinagogueira era o nome chamado de sinagoga, foi traduzido para nós como sinagoga. O que era a sinagoga? Era um local de reuniões que dizem que surgiu durante o tempo do exílio babilônico, quando os judeus foram levados para a Babilônia e ficaram lá 70 anos. Eles criaram lá então. Havia um quórum mínimo para se criar uma sinagoga, para se abrir uma sinagoga. Tinha que ser no mínimo 10 pessoas, é chamado de quórum, chamado de mineian. Então, se tivesse 10 pessoas no local, na religião judaica, poderia se abrir uma sinagoga. E a sinagoga foi muito usada naquele tempo de Jesus, era um templo, era um mini templo, era um salão de reuniões, onde se reuniam os chamados, então, judeus. No tempo de Jesus, nós tínhamos sinagogas pela Judéia fora, em Lucas 4,44 menciona isso, sinagogas na Galileia, lembrando da geografia, Galileia, Samaria e Judéia. E é citado nominalmente a sinagoga de Cafarnaum, onde milagres foram feitos, e em Nazaré também é citado, né? No tempo de Paulo é onde mais se cita a sinagoga. Lucas, por exemplo, não se falou em nome de igreja em Lucas, e ele usa muito o nome de igreja em Atos. E o mesmo autor de Lucas é o mesmo autor de Atos, que é o próprio Lucas, né? Então, no tempo de Paulo tem sinagoga em Damasco, tem a sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, na Cilícia, na Ásia, citado em Atos capítulo 6. Tem sinagoga em Salamina, Atos capítulo 13. Em Antioquia da Pisídia, em Icônio, Atos 14. Em Tessalônica havia sinagoga, Atos 17. Na Bereia, em Atenas, em Corinto, Atos 18. Em Éfeso, algumas só citações, né? E além desse termo, também nós tínhamos o templo em Jerusalém, né, que era o local de reuniões oficial. Tem também chamados cenáculos. Aparece a palavra cenáculo 3, 4 vezes no Novo Testamento. No grego é chamado de rípero. Geralmente o cenáculo era a parte como se fosse o terraço hoje em dia, era a parte superior da casa. Então a gente encontra lá o Pedro em Jope, ele está no cenáculo, quando ele tem aquela visão, aquela êxtase. 2 vezes aparece ali. Aliás, em Jope, quando Tabita morreu, ela foi colocada no cenáculo, né? Em Pedro também, na casa de Simão Curtidor, ele estava no terraço também chamado cenáculo. E Jesus apresentou no cenáculo, quando eles estavam reunidos lá em Jerusalém, e em Troade, Paulo também diz que teve a reunião no cenáculo. Parece que em Troade, não sei se havia sinagoga, não é mencionado. Que a preferência da pregação no início, por serem os primeiros cristãos judeus, era sempre nas sinagogas, né? As reuniões eram feitas na sinagoga, ou então no templo. Então, no cenáculo em Troade, quando Eutico caiu na pregação, Paulo se alongou muito na pregação, Eutico caiu por sonolência, Atos capítulo 20, versículo 8. A sinagoga, aparece esse termo no grego 56 vezes no Novo Testamento, 56 versículos. Geralmente a reunião na sinagoga era aos sábados, depois criaram também reuniões durante a semana, mas no início ela referia-se geralmente no dia de sábado, né?
quando eles faziam ali a leitura da Torá, ou chamada Parashá. Era uma mistura da Torá com os profetas e os escritos. Né? A Bíblia dos judeus chamada de Tanakh, que é Torá, a lei, Neviim, os profetas anteriores e posteriores, e Ketuvim, os salmos e os escritos. Ainda outra palavra grega usada era aquela pertencente ao Senhor, que era Kyriakos. Então, daí vem a palavra church, em inglês, que é igreja, né? Kirche em alemão, Kirche na Escócia. Então, é um local de assembleia. Vamos ficando por aqui, então, com essa aula introdutória da matéria Eclesiologia. Fica na paz, tchau, tchau.